Muitas pessoas já ouviram falar do Sermão do Monte, mas poucas realmente mergulharam em sua profundidade. Você sabia que esse discurso de Jesus não foi apenas um conjunto de conselhos, mas um código espiritual capaz de transformar destinos? O que para o mundo parece fraqueza, para o reino de Deus é poder. O que o homem despreza, o céu chama de bem-aventurança. Talvez você esteja vivendo perdas, injustiças ou até lutas silenciosas que ninguém enxerga. E talvez se pergunte, onde está Deus em meio a tudo isso? O Sermão do Monte é a resposta. Ele mostra que existe um caminho oculto, um segredo revelado pelo próprio Cristo, que pode mudar a forma como você enfrenta suas dores e enxerga sua vida. Poucas pessoas conhecem o real poder dessas palavras, mas quem as descobre nunca mais é o mesmo. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas história antiga, é um convite direto de Deus para o seu coração, hoje. Na encosta de um monte, em meio ao sopro suave do vento, Jesus pronunciou palavras que ecoam até hoje como trovões de esperança. As bem-aventuranças. Não eram apenas conselhos para uma vida melhor, mas declarações que viraram o mundo de cabeça para baixo. Ele não chamou de abençoados os fortes, os ricos ou os poderosos, mas sim os pobres de espírito, os mansos, os que choram. Aquilo parecia estranho aos ouvidos de muitos, mas escondia o segredo do reino de Deus. As multidões se aproximavam, cansadas e feridas, buscando uma resposta para a dor de seus dias. Jesus, porém, não ofereceu ouro nem glória passageira, mas uma promessa eterna. Seu olhar alcançava os corações quebrados, e suas palavras eram como bálsamo em feridas invisíveis. Era como se dissesse, se o mundo te rejeita, o céu te chama bem-aventurado. Assim, cada frase tornava-se uma chave para abrir portas espirituais que muitos nem sabiam existir. Esse sermão não foi apenas um discurso, foi uma revelação. A lógica do céu é diferente da lógica dos homens. O que é fraqueza diante dos homens é força diante de Deus. O que é lamento na terra é promessa de consolo no céu. O que é pobreza aos olhos humanos é riqueza aos olhos do Pai. E assim, a cada palavra, Jesus preparava o coração dos seus ouvintes para entender a primeira bem-aventurança. Aquela que começa com a humildade e a pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras de Jesus não falam de miséria material, mas de um coração que reconhece sua total dependência de Deus. Ser pobre de espírito é admitir que por mais dons ou riquezas que alguém tenha, sem o sopro do Espírito Santo, a alma permanece vazia. É como um vaso quebrado que só encontra sentido quando volta às mãos do oleiro. Na prática, essa pobreza de espírito se revela quando alguém deixa de lado o orgulho e aprende a dobrar os joelhos. É o homem que, mesmo depois de alcançar êxito profissional, ora em secreto reconhecendo: Senhor, sem ti nada sou. É a mãe que, no silêncio da madrugada, chora pelos filhos e pede forças ao pai. É também o jovem que, em vez de se apoiar apenas na própria inteligência, busca a direção de Deus antes de tomar decisões. O reino prometido por Jesus não é conquistado por títulos, influência ou poder, mas pelo coração contrito. É nesse esvaziar-se de si que o Espírito encontra espaço para agir. Quem se humilha diante de Deus encontra um tesouro eterno. E assim, a pobreza de espírito não é vergonha, mas herança celestial. É nesse ponto que o Mestre conduz seus ouvintes para algo ainda mais profundo, a bem-aventurança do luto e da consolação. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você. E eu quero te ajudar a descobri-lo.
Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não falava de lágrimas superficiais, mas do luto profundo que atravessa a alma. Quem já sepultou um ente querido, quem já viu um sonho desmoronar ou experimentou a perda de algo que parecia insubstituível, sabe o peso desse choro. Mas é justamente nesse vale de lágrimas que Deus promete se aproximar como Pai, enxugando cada lágrima e trazendo uma paz que não se explica. O consolo do Senhor não é igual ao dos homens, que muitas vezes se limita a palavras vazias. É um consolo que desce como óleo sobre feridas, trazendo esperança onde parecia não haver mais vida. Pense no salmista que, mesmo em meio ao deserto, declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o consolo divino. Não há ausência da dor, mas a presença fiel de Deus no meio dela. E é curioso, Jesus chama bem-aventurados os que choram, porque o pranto se torna caminho para uma revelação maior. Só quem conhece a dor, conhece também a profundidade do abraço de Deus. É no silêncio do lamento que a voz do Espírito se faz mais nítida. E assim, do luto brota a esperança, e da fraqueza nasce força. Mas há um outro passo nesse caminho. Depois do choro, Jesus fala sobre a mansidão e a herança da terra. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão de que Jesus fala não é fraqueza, mas força sob controle. É o leão que sabe quando rugir e o cordeiro que sabe quando silenciar. Ser manso não é deixar-se esmagar, mas aprender a responder com serenidade quando o mundo espera violência. É confiar que a justiça de Deus é mais alta do que qualquer vingança humana. Na vida prática, a mansidão aparece em situações simples. Quando alguém é ofendido, mas decide não revidar. Quando no lar há discussões, mas um escolhe o silêncio para preservar a paz. Quando no trabalho surge a injustiça, mas em vez de gritar, a pessoa dobra os joelhos e entrega a causa ao Senhor. Essa postura pode parecer perda aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é herança eterna. Herdar a terra não significa possuir títulos ou propriedades, mas viver em paz, experimentando o cuidado divino. A mansidão abre portas que a força bruta fecha, porque onde há mansidão, o Espírito habita. Jesus, o cordeiro que foi levado ao matadouro sem abrir a boca, mostrou que o maior poder é o de quem domina a si mesmo. E é nesse espírito de entrega que ele nos conduz ao próximo passo, a fome e a sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus não fala aqui da justiça dos tribunais, mas da justiça do reino, que nasce do coração de Deus. É o clamor profundo por ver a verdade triunfar, por ver a bondade prevalecer, por ver a vontade divina se cumprir na terra como no céu. Essa fome é espiritual, e só quem já sentiu vazio na alma entende o quanto ela pode consumir. Na vida cotidiana, essa bem-aventurança se revela em quem não se conforma com a maldade do mundo. É o pai que ora pelos filhos em meio a um ambiente corrompido. É a viúva que clama diante de Deus por dias melhores. É o jovem que rejeita atalhos fáceis porque deseja viver com integridade. Essa busca não é apenas um desejo humano, mas uma sede que só o próprio Deus pode saciar. A promessa é clara: quem tem essa fome será farto. Deus não deixa vazio o coração que o busca com sinceridade. Ele mesmo derrama da sua presença como pão que alimenta e água que mata a sede. Mas essa fartura não é o fim da caminhada. É apenas o início de um coração transformado que agora aprende a olhar para os outros com misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Jesus ensina aqui que o coração que se abre para perdoar se torna também um vaso pronto para receber perdão. Misericórdia não é apenas um sentimento piedoso, mas uma ação concreta que nasce do amor. É quando alguém, mesmo ferido, decide não retribuir na mesma moeda, mas estender a mão e oferecer graça onde só havia condenação. Na prática, a misericórdia aparece no marido, que mesmo magoado, escolhe restaurar o diálogo. Na mãe, que apesar das decepções, continua intercedendo pelos filhos. No trabalhador, que sofre injustiças, mas não endurece o coração. Cada ato de misericórdia é como um espelho que reflete o próprio coração de Deus, que já nos perdoou muito mais do que qualquer ofensa que possamos ter sofrido. E o mistério é este: quanto mais misericórdia oferecemos, mais somos envolvidos pela misericórdia do Pai. É como uma fonte que nunca se esgota, porque vem do alto. Assim, o caminho das bem-aventuranças continua a nos conduzir, mostrando que não basta apenas perdoar, mas também purificar o coração. E é justamente essa pureza que nos leva a ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa promessa de Jesus revela que a verdadeira visão espiritual não nasce dos olhos, mas do interior. Um coração puro não é um coração sem falhas, mas um coração rendido, que não vive de máscaras nem de intenções ocultas. É como água cristalina, onde a luz reflete sem distorções. Quem vive nessa pureza se torna capaz de perceber a presença de Deus, até nas pequenas coisas do cotidiano. Na vida diária, a pureza de coração aparece quando alguém age sem segundas intenções, quando a bondade não busca aplausos, quando o amor não espera retorno. É o jovem que resiste às tentações secretas, é o ancião que guarda a fé sem se corromper, é a criança que confia sem reservas. Essa pureza não é fruto do esforço humano, mas da obra do Espírito, que vai limpando as sombras interiores como quem acende uma vela em um quarto escuro. E o prêmio é grandioso: verão a Deus. Não apenas um dia na eternidade, mas já agora, em vislumbres de sua graça. Um coração puro enxerga Deus em um pôr do sol, em um gesto de bondade inesperado, até mesmo em meio à dor. Quem se aproxima dele com sinceridade encontra revelação. Mas a caminhada não para aí, porque do coração puro nasce também a missão de pacificar, tornando-se um filho de Deus em meio às guerras humanas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus não disse bem-aventurados os que amam a paz, mas os que a constroem. Ser pacificador é mais do que evitar brigas. É entrar no meio da tempestade e acalmar as águas. É ser ponte onde há muros, ser voz de serenidade onde ecoam gritos de ódio. Só pode viver assim quem já experimentou a paz que vem do alto, aquela que excede todo o entendimento. Na vida prática, isso aparece no lar, onde a família se divide por mágoas. Mas alguém decide dar o primeiro passo para reconciliar. É o amigo que apaga fofocas em vez de alimentá-las. É o cristão que, em um ambiente de discórdia, prefere orar e agir com amor, ainda que seja incompreendido. O pacificador não foge do conflito, mas leva consigo o bálsamo que cura. E a promessa é grandiosa: serão chamados filhos de Deus, porque quem semeia a paz carrega em si a semelhança do Pai, que reconciliou consigo o mundo através da cruz. A pacificação não é sinal de fraqueza, mas de autoridade espiritual. No entanto, esse caminho de reconciliação muitas vezes traz oposição. E é justamente por isso que Jesus segue falando sobre a perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras de Jesus revelam que seguir o caminho do bem nem sempre traz aplausos, muitas vezes traz cicatrizes. Quem escolhe permanecer fiel em meio às pressões do mundo enfrenta zombaria, rejeição e até perda de oportunidades.
Mas o Mestre garante: cada lágrima derramada por fidelidade será recompensada na eternidade. Na prática, isso se manifesta no estudante que recusa colar em uma prova e é ridicularizado, no trabalhador que não participa de corrupção e perde promoções, no cristão que compartilha sua fé e é chamado de fanático. Essas situações podem ferir, mas também provam que a luz de Cristo está brilhando. A perseguição, paradoxalmente, é sinal de identidade. Mostra que pertencemos a um reino que não é deste mundo. Jesus, que foi injuriado, cuspido e crucificado sem culpa, é o maior exemplo dessa bem-aventurança. Ele suportou o ódio dos homens por amor à verdade. E ao prometer o reino aos perseguidos, ele nos lembra que nenhuma injustiça é esquecida diante do trono de Deus. Mas após revelar essa dura realidade, o Mestre nos conduz a um chamado profundo: ser sal e luz no mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Com essas metáforas simples e poderosas, Jesus mostra a identidade dos seus discípulos. O sal preserva e dá sabor. A luz dissipa as trevas. Assim também deve ser a vida de quem o segue: impedir a corrupção moral, dar sabor ao mundo sem esperança e iluminar caminhos obscurecidos pela dor. Não é sobre aparência, é sobre essência. No cotidiano, essa missão se expressa de várias formas. É o vizinho que estende a mão a quem passa fome. É o empresário que age com honestidade, mesmo quando poderia lucrar com engano. É a avó que mantém acesa a chama da oração pelos netos. São gestos que parecem pequenos, mas que se tornam como lâmpadas em um quarto escuro. A verdadeira luz não precisa gritar para ser vista, apenas brilha. Jesus adverte que não se acende uma lâmpada para escondê-la, mas para colocá-la no alto. Ou seja, não basta ser sal e luz em segredo. Nossa fé deve transbordar em atitudes que glorifiquem ao Pai. A vida transformada é o maior testemunho. E logo após esse chamado, o Mestre aprofunda ainda mais o ensino, lembrando que ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la em plenitude. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Com essa afirmação, Jesus desfaz a ideia de que sua mensagem era uma ruptura com o passado. Ele não anulou a lei dada a Moisés, mas revelou o seu verdadeiro sentido. A lei era como uma sombra, apontando para a realidade plena que se manifestaria nele. O que antes era escrito em tábuas de pedra, agora seria gravado no coração. Na vida prática, isso significa que o seguidor de Cristo não vive de uma religiosidade exterior, mas de uma obediência que nasce do amor. Não basta não matar, é preciso vencer a ira. Não basta não adulterar, é preciso guardar o coração. Jesus cumpre a lei ao levá-la à sua essência. Não regras externas, mas transformação interior. Ele é a encarnação da justiça de Deus, a prova viva de que a lei e a graça se encontram na cruz. Assim, quem anda com Cristo não está isento de responsabilidade, mas é chamado a um padrão ainda mais elevado, não por obrigação, mas por amor. O cumprimento da lei em Cristo deixa de ser um fardo e se torna uma resposta de gratidão. E é justamente nesse ponto que o Mestre começa a explicar com exemplos concretos, como no ensino sobre a raiva e suas consequências. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se encolerizar contra seu irmão já está sujeito a juízo. Aqui, ele revela que a raiz do homicídio não está apenas no ato, mas no coração inflamado pela ira. O ódio guardado em silêncio pode ser tão destrutivo quanto a espada levantada. Deus não olha apenas para o gesto exterior, mas para as intenções ocultas que ardem no íntimo. Na vida cotidiana, a raiva se manifesta em pequenas explosões, palavras duras ditas em momentos de tensão,
ressentimentos que fermentam ao longo dos anos, rancores que se transformam em muros entre familiares. Muitos pensam, não matei ninguém, logo não pequei. Mas Jesus mostra que o veneno já começa na palavra que fere, no olhar de desprezo, no coração que se fecha. É ali que o Espírito Santo quer agir, arrancando as raízes antes que se tornem árvores de morte. Por isso, reconciliar-se não é opcional, é mandamento. Jesus ensina que, antes de apresentar a oferta no altar, é preciso buscar o irmão ofendido. Isso significa que a verdadeira adoração passa pelo perdão. O coração livre da ira se torna espaço para a presença de Deus. E é nessa mesma profundidade que o Mestre segue, mostrando que o adultério também começa no coração, muito antes do ato consumado. Jesus disse, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Aqui ele revela que o pecado não nasce apenas do ato visível, mas do desejo cultivado em segredo. O coração é o campo onde se travam as maiores batalhas espirituais, e a pureza interior é tão importante quanto a fidelidade exterior. No dia a dia, esse ensino toca a realidade de muitos. O marido que vive de olhares escondidos, a esposa que fantasia com outro, o jovem que alimenta pensamentos impuros diante de uma tela, todos esses exemplos mostram que a corrupção começa na imaginação. Jesus nos convida a não apenas evitar o erro, mas a vigiar o coração, guardando os olhos como janelas da alma. É como manter uma vela acesa em meio à escuridão. Qualquer descuido pode apagá-la. A proposta de Cristo é radical, cortar o mal pela raiz. Não basta controlar as mãos, é preciso santificar os pensamentos. Essa palavra pode soar dura, mas é libertadora, porque mostra que Deus não quer apenas corpos fiéis, mas corações inteiros. E logo após revelar esse chamado à pureza, Jesus conduz seus discípulos a outro tema prático, a seriedade dos juramentos e a honestidade da palavra. Jesus ensinou, não jureis de maneira alguma, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Com isso, ele mostrou que a palavra do discípulo deve ter tanto peso que não precise de adornos. O hábito de jurar revelava uma cultura onde a mentira era comum e só se acreditava em alguém quando ele jurava por algo maior. Mas no reino de Deus, a verdade deve estar na boca como o sal está no alimento, natural, sem esforço. Na vida prática, isso significa que o cristão não precisa de promessas teatrais para ser confiável. É o funcionário que cumpre o que diz, mesmo sem contrato assinado. É o amigo que guarda a confidência, sem precisar jurar segredo. É a esposa ou o marido que no cotidiano mostra fidelidade sem precisar repetir "eu juro". A honestidade não está nos lábios, mas no caráter moldado pela presença de Deus. A simplicidade do sim e do não é sinal de maturidade espiritual. Quem precisa sempre reforçar sua palavra com juramentos mostra que ela perdeu peso. Mas aquele que caminha em verdade se torna reflexo do próprio Cristo, que é a verdade encarnada. E é nesse espírito de integridade que Jesus conduz seus ouvintes a um desafio ainda maior: a resistência ao mal e o amor aos inimigos. Jesus declarou: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse mandamento parece impossível aos olhos humanos, mas revela o coração do Evangelho. Amar quem nos ama é natural. Amar quem nos fere é divino. É nesse amor que se rompe o ciclo do ódio e se mostra ao mundo a face verdadeira de Deus. Na prática, amar os inimigos pode significar não responder à calúnia com outra calúnia, não desejar vingança contra quem nos traiu, não alimentar rancor contra quem nos humilhou. É escolher o caminho mais difícil, mas também o mais transformador.
Quantos testemunhos existem de pessoas que, ao perdoar agressores, encontraram libertação para si mesmas? O perdão não desculpa o mal, mas quebra as correntes que mantinham a alma aprisionada. Jesus nos convida a esse amor porque Ele mesmo o viveu. Na cruz, cercado de ódio e dor, orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o padrão do reino, vencer o mal com o bem, responder à sombra com luz. E assim, depois de expor esse caminho radical, o Mestre conclui o Sermão do Monte, deixando em cada coração um chamado à transformação completa. O Sermão do Monte não foi apenas um discurso, mas um convite eterno à transformação. Em cada bem-aventurança, em cada mandamento, Jesus nos mostrou que o reino de Deus não está distante, mas começa no coração disposto a se render. Ele apontou um caminho diferente, onde a fraqueza se torna força, o choro se transforma em consolo, a injustiça se converte em esperança, e até os inimigos podem ser alvo de amor. A mensagem é clara. Viver o Evangelho é mais do que palavras, é prática diária. É no silêncio da oração, nas escolhas pequenas e nos gestos de compaixão que a luz de Cristo brilha através de nós. O mundo pode não compreender esse caminho, mas quem o trilha encontra paz que excede todo entendimento. E essa paz é o selo da presença de Deus. Assim, o Sermão do Monte continua ecoando como um chamado urgente: ser sal em uma terra corrompida, ser luz em meio às trevas. E se ainda estamos respirando, é porque Deus ainda deseja escrever novas páginas em nossa história. O monte permanece diante de nós, e a voz do Mestre ainda nos chama a segui-lo.